Hoje eu trago para vocês, um assunto bem importante, é um assunto técnico, que é a questão do ajuste de leitura do conversor AD, Essas portas que são digitais, se você colocar 5 volts, significa número 1. Bom, aqui nessa ordem 2 eu estou explicando tudo aqui, então você clica em fechar, né? Bom, aqui, gente, ó, você tá vendo, eu até peguei um pedaço aqui do gráfico, ó, e eu dei zoom nele aqui, sabe, ó, dei um zoom, porque, ó, você tá vendo os pontinhos azuis, aí tem uma linha, então o Excel calcula essa linha de tendência, e é bacana por quê? Porque o Excel vem e me dá a equação, gente, eu preciso dessa equação que o Excel me dá. Olha que maravilha! O Excel é como se fosse um matemático, ele calcula a equação para mim, eu não tenho que me matar de ficar fazendo continha, porque isso aqui ia dar um trabalhinho bom para fazer na mão, viu? Ia dar. Isso aqui eu ia ficar aqui, acho que 1h30 explicando para vocês como é que chega nessa equação, como é que o Excel faz isso. Não é lindo, gente? É lindo. Tem outras técnicas também, mas essa daqui eu acho uma das mais facinhas que tem, né? Então, gente, essa aqui é a medida do osciloscópio redistribuído. Então, o que eu posso fazer? Eu não preciso usar os pontos, eu uso a equação, né? Tá certo? Olha aqui. Então, preenchendo as lacunas, avaliando a função. O Excel nos dá a curva, né? Nos dá duas novas informações. A equação de segundo grau, que melhor se adequa àqueles pontos lá, né? Bom, e basta lembrar, né, que quanto mais próximo de 1, mais adequada é a equação, tá? A gente não vai aqui, eu até estou falando, não vou me aprofundar na matemática disso aqui, porque não é o objetivo, e até você para fazer isso aqui, você não precisa, na verdade, você não precisa nem entender o que é um polinômio, nem entender o polinômio você não precisa, tá? Você só vai catar na verdade, o que você vai fazer? Até pegar a função do que eu escrevi para a ideia do Arduino lá e vai tacar aqui, cara, acabou. Se você não entendeu nada do que eu falei até agora, fica tranquilo, não precisa perder o sono, entendeu? Você vai usar a função, acabou. Ah, Fernando, não entendi nada desses gráficos, não interessa. Usa a função que eu vou te dar lá no finalzinho, que tá tudo resolvido, tá bom? Bom, vamos preencher as lacunas, né, com essa equaçãozinha que o santo Excel nos deu. Não tem só o Excel que faz isso, tá, gente? Tem muitos programas que fazem essa curva aqui, que gera essa equação também. Eu até vou mostrar um segundo programa que faz isso. E aqui, ó, olha a equaçãozinha como é que fica. Tensão no osciloscópio é igual. Esse número aqui é um número extremamente pequeno, né? Menos 9. Quando você tem E menos 0,8, significa vezes 10 a menos 8, tá? Então, é a notação científica. Então, quem não está acostumado, não assusta. E índice é a minha variável, né, gente? Aqui, ó, a minha variável índice, que é a mesma coisa que o x da equação, sabe? Sabe o x ao quadrado? E eu não tinha uns aluninhos de quinta série, que eu fiz uma regra de 3, né? E eu falei, ó, se isso aqui vale tanto, t vale tanto. Aí os aluninhos falaram assim para mim, professor, a gente só sabe fazer com x, com t a gente não sabe. Acontece essas coisas quando você é professor, viu? Eles falam essas coisas pra gente lá. Mas enfim, vamos tocando barco aqui. Convertendo a tensão do osciloscópio em um valor equivalente para comparar com o ADC. Então é aquilo que eu falei, né, gente? O que eu faço aqui, ó? Eu tenho aqui, lembra? 4.095, porque o meu AD vai de 0 a 4.095. O Arduino vai de quanto, gente? Vai de 0 a 1023. O que significa isso? Que o ES32 é 4 vezes mais preciso que o Arduino Uno, tá? Em leitura AD, certo? Bom, aqui, né, cabe ressaltar o seguinte, que eu peguei 4.095, que é a quantidade de valores que eu consigo ler no meu AD, e divido por 2.958, que é a leitura máxima que eu peguei no osciloscópio, né?
E aí, eu dividindo isso daqui, fazendo essa divisão, eu vou ter o seguinte informação. Eu vou ter 1.384 valores para cada volt, ou seja, cada volt vai ser dividido em 1.384 pedacinhos, isso é importante. Isso aqui dá a precisão. Se fosse Uno, esse valor estaria na casa dos 300. Então, né, é bastante relevante isso aqui por causa da precisão, né? Bom, vamos continuar aqui. Bom, aqui, gente, vamos comparar as rampas, né? E aqui é o seguinte, ó, essa em azul aqui, essa em azul é a medida do osciloscópio equiparada. A vermelha, esse gráfico vermelho é a do AD. E o gráfico verde é a diferença da azul menos a vermelha. Logo, eu tenho uma curva de diferença, essa curva que é a minha curva importante, tá? Bom, aqui é o seguinte, comportamento da diferença da leitura do AD, né, o erro, né? A curva abaixo mostra como se comporta a diferença do AD, né, de dentro do ESP32, em função da medida. Essa coleção de dados nos permitirá encontrar uma função correta. A gente vai encontrar então um f de x, né, uma função matemática, um f de x, que é um polinômio e que ao a gente executar essa função f, tá, a gente vai, por exemplo, você lê um valor, porque é assim, né, y igual f de x. Quando você lê o valor AD, você vai jogar o valor AD aqui dentro de x. Ele vai fazer uma conta e o y vai ser o valor corrigido. Entendeu? Como que é simples o negócio? Para encontrar esta curva, simplesmente plotamos a diferença encontrada em cada medida em função de cada posição possível no AD, que é o valor de 0 a 4.095, certo? Bom, vamos lá então. Comportamento da diferença da leitura do AD encontrando uma função de correção. Bom, aí, gente, lembra que eu mostrei aquele negócio do Excel lá da curva de tendência, né? Então, nós vamos adicionar aqui, ó, uma linha de tendência agora de um grau maior, de maior grau, até que se adeque à superfície dos nossos dados. Lembra do que eu falei? Você não tem uma nuvem de pontos azuis aqui? Vamos encontrar a equação que desenha esse gráfico aqui. Qual é a equação que desenha isso aqui, gente? Que vai corrigir o nosso erro? Vai ser aquela linha de tendência do Excel. Graças a Deus, o professor Excel foi lá e deu a equação de mão beijada para nós, sem a gente fazer nenhum esforço, certo? Aí o que nós temos aqui? A gente tem uma equação que ao colocar o valor AD aqui dentro, ela me dá o valor corrigido. Olha que coisa linda, né? É uma maravilha. Gente, aí de repente você pode pensar, mas e que outro software faz? Tem um software que faz isso aqui também, tá? É um software interessante, ele chama Polysolve, que pode ser usado diretamente no link. É um programinha Java que se executa. Você entra com os pontos aqui, ó, aqui a tela tá pequena, tá? Mas depois você entra lá no meu blog, se inscreve lá e você vai pegar esse PDF aqui, você vai ver a telinha dele maior, tá? Que lembre-se que o PDF é o manual. E aí, olha que bonito, ele tem a equação, ele te gera um programa fonte com a função f que vai corrigir o nosso f de x aí, né? Vai corrigir a leitura. Então, assim, é um negócio muito fácil, muito simples. Então, assim, que é esse cara aqui. Então, a gente vai seguir lá a ordem XY, tal, separado por vírgula, tabulação, tal. Então, você vai ter o par de dados aqui, a leitura e o valor da leitura, né? Aí, ele vai gerar esse gráfico aqui, agora está maior, dá para ver, né? Eu separei aqui. Está vendo essa nuvem de pontos? Essa linha vermelha é a linha de tendência, né? Certo? Bom, gente, aqui uma coisa só é uma coisa importante, tá? Ó, nós usamos o polinômio de grau 6. Lembra, lá na escola você não tinha assim, x ao quadrado mais x mais 1 tá igual a 0, né? Isso aqui é um polinômio de grau 2.
um polinômio elevado à sexta é um polinômio de grau 6. Por que isso? Porque a curva, quanto maior o grau do polinômio, mais eu consigo me aproximar matematicamente da curva, tá? Isso é importante. O que esse cara faz? Ele me gera um código C, C++, que é só jogar dentro da minha ideia do Arduino. Fácil, né? Esse daqui é mais rápido que o Excel, mais rápido ainda. Mas tudo tem dois lados, né? Tem hora que o Excel facilita as coisas, mas aqui você tem dois jeitos de ver a coisa. Gente, vamos olhar o código-fonte, como é que eu fiz esse teste aqui, tá? Então eu fiquei lendo pelo GPIO, né, ou pelo 36, eu defini uma porta serial em 1 megabit para ficar bem rápido. Eu coloquei o pin mode na leitura, né, aqui como um input, certo? Aqui no loop, o que eu faço? Eu faço um analog read, jogo dentro de um valor int, tá? Aí eu eu printo o valor, beleza, e depois eu printo a escala dele, né, que de 4095 para 0, né, cria uma linha para o marcador. Aqui eu quero dizer o seguinte para vocês, se você descomentar essa linha aqui, ó, está vendo? Eu tenho a função f, aí eu jogo o valor aqui dentro, entendeu? E a minha função f, qual função f que é? É aquela curva que o Excel traçou, ou a curva que aquele solve lá, resolveu lá para mim e jogou no código fonte, tá? Observe que a linha 12, né, nós temos que imprimir os dados. Então assim, aqui o dado vai sair bruto e aqui a informação vai sair já corrigida. Então vou dar um exemplo para você. Ele vai dizer assim, eu estou lendo 2.8. O outro fala assim, eu estou lendo 2.76. Ele vai me corrigir, ou para cima ou para baixo, certo? Bom, então aqui basicamente é até aqui que as coisas aconteceram dessa maneira, mas eu vou contar mais coisa aqui. Eu mostrei aqui, ó, usando a função do polysolve. Eu vou lá no polysolve e simplesmente eu pego a função do polysolve e jogo dentro da Arduino IDE, tá? Isso aqui é Arduino IDE. Joguei no Arduino IDE, ele usa... no Arduino IDE, gente, é o seguinte, essa função POW aqui, POW, ele está elevando x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, x à quinta, x à sexta. Mal descobri um negócio. Depois eu vou falar que eu descobri. Aqui é só a captura com correção, tá? Eu estou mostrando a captura com correção. Então a captura com correção, olha que legal. Eu estou plotando aqui a captura com correção e isso aqui está reto. Sem a correção, esse negócio ficava assim, ó, ficava torto. Ó. Você percebe como que agora está reto? Então significa que eu corrigi o valor. Por quê? Eu estou pegando a COM4 e eu estou pegando a leitura do AD e estou mandando o monitor serial do Arduino plotar para mim. Se eu não tivesse corrigido, essa rampa de subida não estaria reta não. Ela estaria com aquela corcova lá em cima, né? E aqui é a medida do osciloscópio Tektronix, né? Bom, captura com correção do Excel, né? Tá vendo? Também eu tenho aqui uma curva boa, né? É lógico assim, não é perfeito, porque eu falo assim, o mundo real não é perfeito. Você pega aí um resistor de 1K com 5% de tolerância, gente, ele vai dar 1050 ohms, por exemplo, para mais. Ou 900 e pouco de 950 ohms para menos. Então, assim, você está entendendo? É um negócio que você tem erro. O mundo real tem erro. E isso aqui é lidar com o mundo real e corrigir ele, né? Por isso que eu falo, tem muita situação que o sujeito tem que ter um osciloscópio, né? Larga de miseria aí, vai, compra um osciloscópio, vai. Bom, custo computacional. Gente, aí eu descobri o seguinte, eu estava desconfiado, né? Falei, rapaz, será que esses caras implementaram essa função de exponenciação bem? Né? Eu descobri que não.
eu descobri que ela é meio lerda. O que eu fiz? Eu vou testar o tempo dela, entendeu? Eu vou testar. Bom, aí o que eu fiz? Eu peguei o tempo usando a função poll e usei o tempo, porque é assim, né, gente? Ó, x ao quadrado não é a mesma coisa que x vezes x? É, né? X ao cubo é a mesma coisa que x vezes x vezes x. Agora, para você fazer isso aqui, você tem que usar a função poll. Para você fazer isso daqui, você não usa essa função poll aqui. Então, esse jeito, multiplicar um por outro, é muito mais rápido. Quanto que é mais rápido? Gente, cair de costa é 1000 vezes mais rápido. 1000 vezes, cara, vai vendo, tá? Quer ver? Vamos olhar aqui? Vamos olhar aqui. Aí eu fiz um teste, ó. Eu fiz uma chamada while só com uma função, só com while, de 80 nanosegundos. Com uma função vazia, com uma chamada de função em retorno, tudo com função de grau 1, de grau 2. Quando eu fiz uma chamada de grau 3, daí eu já caí de costa, hein? Deu 37.500 nanosegundos. Cara, aqui ó, 37.500 nanosegundos equivale a 375, mais ou menos, 375 microsegundos. Deixa eu ver aqui. Aqui a 37 microsegundos, sabe? E aí o que acontece aqui? É muita diferença, tá? 80 nano para 37 mil, olha. 80 para 37 mil, negócio absurdo isso. Ó, função de quarto grau, função de quinto grau, função de sexto grau, você tá entendendo? E aqui função com grau 13. Não, desculpa, aqui é 37 microsegundos, 30, e aqui, aqui equivale a 385 microsegundos, tá? Porque é vezes 1000, né? De nano para micro é vezes 1000. Então, gente, olha só a diferença. Então, o que eu quero falar para vocês? Isso é importante. Eu estou falando aqui de otimização de velocidade da correção do AD. Tá entendendo isso? Então, o que você tem que fazer? Usa multiplicação, não usa função poll. Mas eu queria provar. Ah, tem gente que ia falar assim para mim, ó, deixa eu falar aqui, tem gente. Ah, mas Fernando, então o S32 é uma bagaça, caramba. Ele tá com erro no ADC e ainda eu tenho que fazer um monte de conta para corrigir. Cara, esse monte de conta que você diz aí que você vai fazer gasta 80 nanosegundo. Tá entendendo isso? Sabe o que é nano, rapaz? Nano, micro é 1 vezes 10 a menos 6. O nano é 1 vezes 10 a menos 9. Rapaz, é um numerinho muito pequeno, é muito rápido esse negócio, tá? Então, assim, o ESP vai fazer isso muito rápido. Aqui eu fiz assim, código do teste, né? Como é que eu testei? Como é que eu testei esse cara? Como é que eu testei ele? Setup, normal. Aí eu coloquei valor analógico, um valor arbitrário, 500. Quantidade, coloquei 10 mil, né? Contador, botei 0 no contador. Aí aqui, gente, eu peguei o valor, eu usei a função micros, tá? Para pegar o valor em microsegundo. Peguei o valor micros e eu coloquei, ó, enquanto contador menor que quantidade, né? Eu venho e executo alguma função. Então, por exemplo, se eu descomento a função, vou dar um exemplo aqui, né? Eu tiro o comentário aqui, então eu vou fazer a correção em polinômio de grau 6, tá? Vai gastar muito pouco tempo. Se eu fizer a função com poll, com grau 13 de polinômio, rapaz, ele vai demorar. E foi o que eu mostrei naquela tabela. Então, assim, aqui é onde você pega. Aqui em cima pegou o tempo, aqui em cima, aqui você pegou de novo e o micros menos o agora dividido pela quantidade e vai te dar o tempo gasto em cada correção de função, tá? Então, assim,
Cara, não preocupa, isso o ESP32 é muito rápido. Isso para ele pisca, ele nem percebe, tá? Aqui imprime o valor retornando a função de grau 13 com e sem pole. Então aqui, ó, F13 sem pole, né, corrigindo o valor, F13 com pole, valor analógico. Aí eu pego aqui e imprimo o valor, dou um print do agora aqui, né? Bom, aqui, vamos continuar aqui, gente. Aí, aqui são as funções de testes usadas, tá? Então eu tenho double, né? Aqui função vazia, depois eu tenho essa função só que retorna, depois eu tenho a função de grau 0, de grau 1, tá vendo aqui? De grau 1, né? E função de grau 1, função de grau 2, de grau 3, de grau 4. Ó, eu fui chato nisso, eu sei, mas rapaz, isso daqui tem gente que daí ia meter o pau em mim, né? Ou ia falar mal do ESP. Ah, o ESP vai sofrer para corrigir esse erro. Não sofre, não sofre. Ele faz isso brincando, entendeu? Aí, aqui ó, função de grau 5, função de grau 6, tá? Depois você roda esse programinha na tua casa aí para você ver. Aqui é a função de grau 13 com pole. Tá vendo as função pole aqui? Né? Quando chega pole elevado a 13, o coitado sofre para fazer isso aqui, certo? Agora, sofre por quê? Não é o ESP que sofre. Isso que eu quero entender. A lib do pole é que foi mal escrita, cara. Agora, você está entendendo? Eu sou programador C, isso que eu quero que vocês entendam. Isso daqui é da IDE do Arduino? Não é, cara. Isso não é da IDE do Arduino. Isso daqui é o programador que faz a lib. Agora, como eu sei programar em C, o que eu faço? Eu contorno isso que eu quero explicar para você, entendeu? Não interessa que compilador que você está usando, se você é um bom programador, você contorna qualquer problema, cara. Aqui, ó, a função sem pole, o que eu faço? Eu multiplico 13 vezes, o x é a mesma coisa que elevar o cara a 13. Ó, tá vendo? Elevado a 12, a 11, assim por diante, ó. Elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4, elevado a 5. E o ESP faz isso numa velocidade assombrosa, entendeu? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar sobre correção de variável. Deixa eu falar aqui. Eu sei, é um assunto assim meio espinhoso, mas não dá, cara. Se você é profissional, se você vai fazer uma medida correta, você tem que saber o que está acontecendo no AD. E é duro, cara, sabe? Tive que cozinhar meu olho lá no datasheet do ESP32. Então, de certa maneira, é isso que é o meu canal. Eu cozinho meu olho no datasheet para você não ter que cozinhar o seu. Tá entendendo isso? Bom, gente, eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo.